Boa noite, companheiros e companheiras que nos acompanham nas lives que o sindicato tem feito com o propósito de informar questões importantes, esclarecer, orientar os trabalhadores. Hoje, nós estamos aqui com a presença da Cláudia Ricaldoni, que é coordenadora do coletivo de Olho na Libertas, e do nosso colega Gustavo Garreto, trabalhador da Prodenge, que também integra o coletivo de Olho na Libertas. A atuação do coletivo fez com que a Fundação Libertas retirasse de pauta a proposta de migração dos planos BD Copasa e Prodenge para um plano financeiro. Também pressionou e impediu que a Fundação Libertas fizesse a fusão dos planos CDs, sem discutir a proposta com os participantes, e fez propostas de alterações que, em parte, foram acatadas, evitando muitos retrocessos e perdas de direitos para os participantes. Ainda tem luta em defesa de propostas que não foram acatadas pela Libertas, e o coletivo está tentando conversar para mudar esse quadro. A pressão dos participantes e beneficiários dos planos da Libertas é fundamental. Todos precisam se engajar nessa luta, pressionando a Fundação Libertas em mensagens diretas, redes sociais e falando com os colegas. A live de hoje, além de buscar informar as pessoas, é um ato em solidariedade ao coletivo de Olho na Libertas, que vem desenvolvendo um trabalho sério em defesa dos direitos dos trabalhadores. Nós vamos começar com o Gustavo fazendo aí a sua intervenção inicial e, na sequência, a Cláudia vai entrar explicando para nós, tecnicamente, uma série de questões. Bem-vindo, Gustavo, bem-vindo, Cláudia. Com você a palavra, Gustavo. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui, né, nesse momento, esse espaço aberto a Sindados, né? Quero agradecer inicialmente a Sindados, na sua pessoa, Rosana. E dizer, eu não vou me alongar muito, porque eu acho que tem questões específicas, técnicas aqui, que são de interesse de todos, né? Mas eu queria só contextualizar, porque há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, né, depois que essa nova diretoria assumiu, nós vimos nos reunindo, né, e tratando alguns problemas que nós achamos aí sérios, né? Primeiro, por uma série de demissões no quadro da fundação, né, pessoas de carreira que foram demitidas, né, sem maiores justificativas, né? Só para citar alguns exemplos, o Cristiano, que trabalhava com a parte de imóveis, né, que a gente fazia gestão dos imóveis da fundação, são investimentos da fundação. A Fernanda, que fazia uma espécie de secretária-geral dos conselhos, né, que dava um suporte muito bom aos conselhos, né? Eu fiquei 4 anos lá e acompanhei. Eu sabia da competência das pessoas, né, de todos eles. A fundação vinha atingindo assim, um nível de autonomia, de qualificação muito grande. Houve um investimento em treinamento na fundação nos últimos, né, nos 4 anos da gestão do Evaldo, muito interessante, né? Eu acompanhei de perto, eu já estava no conselho nesse período. Então, isso nos preocupou muito. E, numa reunião, se não me engano, em final de agosto, setembro, nós nos reunimos com a diretoria da Fundação para tratar de vários assuntos, né? Dentre eles, maior transparência nas ações da Fundação, né? O fim da lei da mordaça, que não deixava os conselheiros tratarem, divulgar as informações, tratar com os participantes que estava sendo conduzido na Fundação, e a demissão do atuário, que é uma peça central no fundo de pensão, é o atuário, né? E o Leandro foi demitido sem maiores explicações, né?
e jogando fora todo o investimento feito em cima do currículo dele, do conhecimento dele. A fundação estava mais autônoma com relação a cálculos atuariais, né, com a presença dele lá. E nessa reunião, se não me engano, a Cláudia pode me corrigir aí, foi em setembro, começo de setembro, foi colocado essa estratégia, mas numa dimensão muito superficial. Isso é uma coisa a longo prazo, nós queremos fundir todos os planos CDs, nós queremos extinguir também, unir os planos BDs, né, os planos com benefício definido, mas como se fosse uma coisa muito longínqua, muito assim, para frente. Para nossa surpresa, né, ao final de setembro, isso caiu no Conselho Deliberativo para aprovação. A estratégia, sem discutir com os participantes, sem discutir até com as patrocinadoras. Né? É um total absurdo. É que as partes interessadas na fundação, quem são? As patrocinadoras que patrocinam os planos e os participantes que contribuem, né, paritariamente com a patrocinadora e vão se beneficiar do plano de previdência complementar. Então, isso foi tratado assim, isso caiu no Conselho para aprovação. Nós atuamos, graças aí, sem falsa modéstia, mas assim, graças à estrutura que o coletivo tem hoje, que nós temos lá, nós estamos representados no Conselho pelo Alberto Carrilho e pelo Remilton Barreiros, né? E no Conselho Fiscal pelo Antônio Damasio, e no Conselho Deliberativo também pelo Cesário, da Copasa, e o Zé Maria na diretoria administrativa. Então, graças a essa presença também lá, nós conseguimos influir, assim, divulgar essas questões todas, né, essas intenções todas, e conseguimos que a Fundação abrisse um espaço de discussão, né, que eles seriam obrigados a divulgar, certamente, de acordo com a legislação. Mas eles queriam fazer isso após a aprovação do Conselho Deliberativo. Né? Então, nós abrimos esse espaço e conseguimos avançar muito. Né? Primeiro, foi suspensa a questão da unificação dos planos BDs, né? Da Copasa e da Prodente. E agora, nesse processo de fusão dos planos CDs, eu acredito que nós avançamos muito também. Né? Tem algumas pequenas questões que a Cláudia vai abordar, e ainda uma questão em particular que está pendente, mas eu acho que nós conseguimos melhorar muito esse processo. Tá? Então, eu não vou me alongar, eu vou passar a palavra para a Cláudia para a gente ter assim, conteúdo, né, em que pé que está esse processo de fusão dos planos CDs, ok? Bom, primeiro de tudo, agradecer os Sindados, né, a Rosana, cumprimentar o Gustavo, a Sara, que está nos ajudando aqui, e dizer que o que a gente vai falar aqui é tipo uma prestação de contas. Né? Nós vamos dizer para vocês, nesse processo específico de migração de plano, na verdade, ex-migração, porque não existe mais essa proposta por enquanto, e fusão, como é que foi essa discussão e em que pé ela está neste momento. Né? O Gustavo já colocou bastante bem, acho que a principal vitória do coletivo foi ter impedido que esse processo fosse aprovado no Conselho Deliberativo sem que os participantes tivessem conhecimento da proposta em si. Né? Do jeito que as coisas estavam encaminhando, vocês seriam surpreendidos com uma proposta aprovada de migração e fusão de planos sem que ninguém tivesse sabido do que se trata. Né? Então, quando o coletivo e quando a diretoria executiva atende a demanda do coletivo, interrompe o processo de aprovação e divulga toda a documentação, né, 400 e tantas páginas de projeto, de proposta, avaliação técnica, desenho de plano, desenho de migração, a gente tem a oportunidade de estudar isso de forma coletiva, né? E pensar, olha, isso aqui está ok, aquilo ali não está ok, e a partir daí a gente estabelece uma negociação, né,
parecida com o que se faz em campanha salarial, mas com outra característica, e vamos discutindo de forma técnica e política, né? O que seria bom para os participantes e o que não seria. Então, Sara, vamos começar a nossa... Eu vou passar alguns slides só para a gente ter um esquema de visualização melhor, tá? E o Gustavo, Rosana, vão intervindo na medida do que vocês acharem necessário, tá? Vamos lá. O primeiro slide, na verdade... Pode passar, Sarinha. Isso. É sempre bom a gente ter uma visão panorâmica do que é a nossa fundação, tá? A Libertas é o que a gente chama de uma fundação multipatrocinada e multiplano, né? Ela, na verdade, tem 6 patrocinadoras e gere 12 planos de previdência, tá? Então, a Prodenge, a Copasa tem 3 planos, muito parecido com a Prodenge, né? Você tem um plano BD fechado, que é o plano original, um BD saldado, originário do BD fechado, e um plano CD, né? A MGS, também outra patrocinadora, tem um BD fechado, tá? E um MGS Prev, que é um CD. Eles lá não têm plano saldado. Você tem a Coab, que também tem um BD antigo fechado, e o Coab Prev, que é um CD. Você tem a Codenge, que já nasceu só com plano CD, que é o Codenge Prev, né? Você tem o plano da CD Prev para os empregados da Libertas, e tem o Você Prev, que é um plano CD aberto aos parentes em até 3º grau, na linha ascendente e descendente, dos empregados das patrocinadoras, das 6 patrocinadoras da Libertas, tá? E qual que era o projeto, né? Qual que era a ideia da diretoria executiva? Basicamente, seria dividir em 3 processos, tá? Os planos fechados, tá? Os BDs fechados, Copasa, Coab, MGS e Prodenge, não teriam alteração nenhuma, eles ficariam exatamente como estão, tá? Os 6 planos CDs, tá? Que é o Codenge Prev, o Coab Prev, o Libertas Prev, o MGS Prev, o CD Novo Plano Copasa e o Prodenge Prev, eles seriam fundidos num único plano. Nós vamos falar bastante do que é isso, essa fusão. E os planos saldados, que é o BD Copasa saldado mais o BD Prodenge saldado, seria dado uma oportunidade de migração. Os participantes poderiam sair do plano e migrarem para um plano CD, tá? Um plano financeiro não vitalício, levando as suas reservas. Essa migração é sempre opcional, tá? Bom, depois da conversa ou das brigas, na verdade não houve briga, houve muita pressão de participantes, viu, Rosana, e também das entidades associativas e do próprio coletivo, né? A Libertas, ela concordou, tá, em retirar dessa estratégia previdenciária a questão da migração do CD Copasa, do BD Copasa saldado e do BD Prodenge saldado, que iriam para o novo plano CD, e esse projeto saiu de pauta, ok? Vou repetir de novo: os planos BDs fechados das 3 patrocinadoras, Copasa, Coab, MGS e Prodenge, continuam inalterados, e agora, né, com o fato da Libertas ter voltado atrás, o saldado Prodenge e o saldado Copasa também permanecem inalterados. E por que isso aconteceu? Esses 2 planos, o BD saldado e o BD Prodenge, pode passar, Sarinha,
eles estão com um problema de déficit, só que a conjuntura econômica deu uma mudada. Tá? Todo mundo está acompanhando. Nós tivemos agora uma elevação das taxas Selic, né? Isso eleva também os títulos públicos de longo prazo, né? E isso abriu uma possibilidade de aumento da rentabilidade desses planos. A maior parte dos ativos desse plano está em título público de longo prazo, né? E com esse aumento da taxa de juros, existe uma possibilidade real de diminuição ou mesmo de eliminação dos déficits a médio prazo. Tá? Então, assim, nós, o coletivo, nós já solicitamos para a Libertas estudos de equacionamento desses déficits, desses dois planos. Isso vai ser apresentado agora, dia 20 de dezembro, no sentido de equacionar o déficit integral, tá? Por um prazo maior, coisa que a legislação permite, que a gente já tinha tentado há 2 anos atrás. Né? Quem sabe a gente consegue isso, desde que não onere demais, né? Que caiba no bolso dos participantes esse equacionamento de déficit, que ele tem que ser feito, isso a legislação também exige. O que nós estamos tentando é que um equacionamento menor, porque o prazo será maior. Né? Então, a gente, depois do dia 20, a gente volta a informar vocês como é que foi feito o equacionamento do Prodenge saudado. Né? Então, essa conjuntura nova ajudou a tirar esses planos do projeto de migração, isso está no cabide, nem sabemos se isso vai voltar. Ok? Podemos passar, Sara? Bom, e em relação aos planos CDs, tá? A ideia da Libertas, tá? É você pegar os 6 planos que tem hoje, tá? Ela criou um 7º plano, tá? E vai transferir participantes e reserva dos planos atuais para esse plano novo, tá? É uma operação, gente, que não tem precedente no nosso sistema. A Lei 109 ela fala da possibilidade de fusão de planos, mas esta operação não está regulamentada pelo Conselho Nacional, que é quem regulamenta essas operações. Né? A Previc, que é o órgão operacional e de fiscalização, ela tem algumas diretrizes, mas não é uma resolução que detalha como é feita a fusão de plano. Por isso, a própria Libertas está tomando muito cuidado, tá, pelo ineditismo dessa operação. O que se pretende, na verdade, viu, Rosana, é o seguinte, é a extinção dos planos que existem hoje e a transferência das reservas e dos participantes para esse plano novo. Tá? Isso é migração? Não, porque migração pressupõe voluntariedade. Eu migro se eu quiser. Esta operação que está sendo feita, ela não é voluntária. Tá? O que a Libertas vai tentar é transferir reservas e participantes independente da vontade. Tá? E como é que isso, a cronologia desse processo? Né? O Gustavo já falou um pouco disso, eu vou andar mais rápido. Então, logo a gente tomou conhecimento dessa estratégia, né? A gente solicitou reunião com a diretoria da entidade, lá da Libertas, né? Nós obtivemos o compromisso da diretoria de que todo o processo seria debatido amplamente antes de ser aprovado no Conselho. E, infelizmente, quando essas propostas chegaram ao Conselho, os conselheiros eleitos pelo coletivo solicitaram a divulgação das propostas, né, para colher sugestão e esclarecimento, e, pode passar a próximo, surpreendentemente, tá? Contrariando aí as boas práticas e a transparência, e mesmo o compromisso da diretoria
e a Resolução 32 do CNPC, o Conselho Deliberativo, por maioria de votos, colocou sob sigilo o processo inteiro, aquelas 400 e tantas páginas que eu falei para vocês. Parêntese, essa resolução CNPC 032, que está erradinho ali, não é 0932, não, é 032/19, é chamada a resolução da transparência. Tá? Acho que todo participante devia estar com ela debaixo do braço, né, Gustavo? Porque ela estabelece o que a fundação pode, o que ela tem que divulgar e o que ela pode negar ao participante. Basicamente, duas coisas. Questões de operação de investimento enquanto está sendo decidido e informação de terceiros, ou casos particulares e pessoais. No resto, tá, é para divulgar. Tá? Então, é uma arma poderosa que nós temos. A partir do que o Conselho fez, de colocar isso sobre sigilo, o coletivo se insurgiu, nós soltamos, acho que foram 2, né, Gustavo, boletins bastante incisivos e cobrando o compromisso da diretoria. Olha, vocês falaram que iam conversar com a gente, né? E como é que agora coloca sobre sigilo? Né? Bom, o que acontece é que, a partir dessa... E muitos participantes mandaram e-mail para a Libertas solicitando acesso à documentação. A Libertas dizia que não podia, e foi ficando uma coisa constrangedora, né? E, nesse meio tempo, é bom dizer que o coletivo foi à Previc e fez a denúncia, né? Marcou, agendou essa reunião com a Previc para denunciar, entre outras coisas, o descumprimento da Resolução 32. Nesse meio tempo, entre agendar a reunião com a Previc e ela, de fato, ocorrer, no dia 14 de novembro, o próprio Conselho Deliberativo voltou atrás e divulgou toda a documentação. Né? A gente fala, né, Gustavo e Rosana, que quando foi feito pressão, foi pressão mesmo. Né? Foi feito... Bom, dia 14 foi liberada a documentação, nós pudemos analisar e estudar. No dia 18 de novembro, tivemos reunião com a diretoria da Libertas, já pontuando: olha, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui está complicado, aquilo ali não está no vácuo, e eu vou mostrar para vocês direitinho quais são os problemas daqui a pouquinho, tá? E aí, nesta reunião, tá, a diretoria da Libertas concorda em encaminhar para o Conselho uma proposta já de tirar de pauta a questão da migração. Foi nessa reunião do dia 18 que nós solicitamos a suspensão desse projeto de migração e também de analisar todos os pleitos que o coletivo tinha apresentado. Bom dizer que o coletivo estudou, mas a gente recebeu muita solicitação de muito participante, muito questionamento, né? Tipo, olha, como é que fica isso? Isso aqui não está claro e aquilo. E a gente foi incorporando, né? Nós construímos um de para, né? O que é hoje e o que o que eles estavam propondo e o que a gente concordava ou não. Esse de para está no site do coletivo, está disponível para vocês todos, né? No dia 25 de novembro, a diretoria da Libertas apresentou ao Conselho Deliberativo uma nova minuta do regulamento do novo CD Libertas, que é o que a gente chama de plano fundido. Não esqueçam do N, é fundido mesmo, né? Não? Para não dar problema. Né? E esse novo regulamento ele acata a maioria das solicitações que os participantes tinham feito através do coletivo. Né? Então, assim, vamos mostrar do que é que nós estamos falando aqui, tá? E vou ser mais rápida, tá? A gente escreve aqui comparação de direitos, porque, na verdade, o fundamental, gente, não é se o plano chama CD Libertas ou CD Prodenge Prévio. O fundamental é se esse plano novo está incorporado direito
que as pessoas têm no plano de hoje, ok? O fundamental, do nosso ponto de vista, é olhar o direito, não olhar o nome do plano, tá? Então, o que a gente percebeu é que a maioria dos direitos que tem hoje nos 6 planos CDs foram incorporados no plano novo, que chama CD Libertas, à exceção de algumas coisas que a gente pontuou. Primeira delas, gente, é plano CD. Eles são, na concepção, é CD. Tá? Eles são planos financeiros com viés previdenciário. Né? E o viés previdenciário que a gente tem nesse plano é o benefício por prazo indeterminado. Prazo indeterminado não é vitalício. Prazo indeterminado significa que eu não sei quando o benefício acaba, porque ele é calculado todo ano e recalculado um ano depois a partir do saldo de conta remanescente. Esse direito, esse benefício de prazo indeterminado, a Libertas tinha suprimido do regulamento novo. E, através da pressão da gente, ela concordou em mantê-lo. Tá? Além disso, no plano novo, as pessoas vão poder receber o benefício por percentual de saldo de conta. Essa modalidade não existe hoje, vai existir no plano novo. Né? É mais ou menos o seguinte: o Gustavo lá tem 500 mil de reserva, né? E ele vai poder optar se ele quer receber de 0,2%, 0,5% ou 1,5% desse valor por mês. Lembrando que quanto mais ele retirar, mais depressa o benefício se extingue. Você vai ter um benefício maior por menos tempo. Tá? Tem um outro problema nesse plano, e aí a gente não conseguiu resolver, tá? Que é a questão do benefício de invalidez e pensão. Hoje, esse benefício é pago através de um fundo de risco. Toda a contribuição que a gente faz ao plano, uma parte dela vai para um fundo coletivo, e quando o participante se invalida ou vem a falecer, na ativa, tá? É feita uma projeção do saldo. É mais ou menos o seguinte: o rapaz se invalidou com 10 anos de Libertas. Ele teria que contribuir por mais 30. Então, é feita uma projeção de quanto ele e a patrocinadora contribuiriam nesses 30 anos. Isso é feito à conta. Esse recurso vem do fundo de risco, que é coletivo, e incluído na conta dele para calcular o benefício de invalidez ou morte, pensão por morte. A ideia da Libertas é fazer esse tipo de seguro via seguradora, terceirizar uma seguradora. Como é que isso ia funcionar? Cada participante escolhe o valor do capital que vai segurar, tá? E até um determinado limite, a patrocinadora ajuda ele a pagar esse capital segurado. Ocorrendo a invalidez ou a morte, a seguradora pega este dinheiro, transfere para dentro da Libertas, que calcula o benefício de invalidez ou morte. Tá? Essa questão a gente sugeriu que fosse feita do jeito que é hoje, a Libertas não concordou. Essa é a grande encrenca que nós temos hoje. Tá? A contribuição do participante uma coisa fundamental para a gente entender é que no plano que eles estão colocando hoje, é possível você contratar uma renda vitalícia junto à seguradora. Tá? No plano de hoje não tem, eles estão sugerindo que tem. Benefício de hoje... Pode passar, Sara? Pode passar. Hoje, o saque à vista, né? Você, no ato de requerer o benefício, você pode sacar 25% do saldo de conta que você tem. No plano novo, eles estão dizendo, ok, você pode sacar 25%, mas não precisa de sacar à vista. Você pode ir sacando esse dinheiro ao longo do tempo,
de 5% em 5% até completar os 25%. É uma vantagem que hoje não tem, né? Uma outra coisa interessante é que hoje o plano define quem vai ser os beneficiários. No plano novo, o participante é que define, pode ser pai, mãe, irmão, tio, avô, namorado, quem ele quiser, né? Não tem mais aquela rigidez de estabelecer quem são os beneficiários, né? O fundamental, no projeto original da Libertas, a patrocinadora poderia suspender em até 24 meses as suas contribuições, o que para um plano CD financeiro é uma tragédia, porque a hora que você suspende a contribuição, você está reduzindo o benefício futuro, e a Libertas concordou em retirar isso do plano, isso aqui já se acabou, tá? Então, né? Uma outra coisa que existia, né? Hoje as contribuições variam dependendo do plano de 5% a 12%, e a proposta do plano novo era ser de 0 a 12%. Quer dizer, como é que você vai ter um plano de previdência com 0% de contribuição? Né? Isso também eles mudaram a nosso pedido, ficou exatamente nos mesmos parâmetros que é hoje por cada patrocinadora, tá? Tem patrocinadora que paga até 7,8, outras que pagam 12, outras que pagam 9 de contribuição. Esse limite está mantido pelas patrocinadoras do jeito que é hoje, tá? Uma vitória aí, né, Gustavo, a gente considera uma vitória mesmo, é que, pelas regras de hoje, não é possível alterar regulamento de plano para quem já é aposentado e para quem já está elegível ao benefício. O plano CD novo que eles estavam propondo, além de não garantir isto, não garantiam essas regras para quem ia mudar de plano. As pessoas que não iam migrar, iam ser migradas. Né? Aí a Libertas concordou com a gente, está escrito expressamente que as pessoas que forem incluídas nesse plano têm o direito adquirido às regras dos planos de origem. Tá? Então, isso daí está correto. Vamos passar e vamos terminar. Bom, o que restou, né, entre as questões que a gente estava discutindo? O benefício de risco, invalidez e morte, que a Libertas insiste em fazer via seguradora. E nós temos um monte de dúvidas sobre isso. Tá? A Libertas colocou de que os participantes que vão mudar de plano, ou vão ser mudados de plano, eles vão ter o benefício, o seguro de risco contratado agora pela seguradora, nos mesmos valores que eles teriam se tivessem no plano antigo. A pergunta é quanto que eles vão pagar por isso? Tá? A Libertas jura por Deus que vai ser mais barato. Então, a gente já pediu uma série de simulação e eles vão apresentar isso para a gente no dia 14 agora, semana que vem. Tá? A gente quer saber qual a previsão de reajuste dessa apólice de seguro, né? Porque se sobe o reajuste, você pode começar com a apólice pequenininha e subindo até inviabilizar o seguro. Né? Quais as exigências que estão ali na apólice para pagar o benefício? Você pode dar um monte de direito, mas restringe tanto, você tem que fazer perícia, tem que ter não sei quanto tempo de apólice. A gente quer saber quais são essas exigências, né? E a gente quer saber também se a gente não está num mercado monopolizado, tá? E a gente sabe que quanto menos seguradora tiver, mais caro a gente vai pagar, né? Pode passar. E tem a questão dos valores que vão ser cobrados disso, porque a regra é a contribuição básica mais a contribuição de risco somada tem que ser exatamente igual à contribuição da patrocinadora com do participante. Muito bem. O que acontece se a contribuição de risco for subindo? Eu vou ter que diminuir a contribuição normal. Pode chegar ao ponto de eu não ter mais contribuição normal, ou seja, não tem benefício de aposentadoria,
ou para tê-lo eu tenho que abrir mão da contribuição de risco. Então, isso tudo, tá, nós temos as maiores dúvidas e a gente marcou uma reunião com a Libertas para o dia 14 para discutir isso, tá? E eu acho que são esses pontos, né, Gustavo, que no final das contas ficaram pendentes. Se vocês olharem lá o de para, tá direitinho a proposta da Libertas, as nossas dúvidas e o que eles responderam, né? E, além disso, a gente fez uma série de alteração de redação, de ritos processuais que estavam faltando. O pessoal enxugou demais o regulamento dos planos e tinha alguns procedimentos que a gente não sabia como ia ser feito, a gente colocou e eles aceitaram a grande maioria, né? Então, desculpa, o que está pendente mesmo é o benefício de risco, Rosana. E aí, dia 14, a gente tem que ver. Porque se a Liberta jura por Deus que você vai ter a mesma cobertura com valor menor, vai ter que botar no papel. E nós vamos precisar de saber qual a segurança que o participante está tendo nisso daí. Porque o fundamental é aquilo que eu falei. Se você quiser melhorar os benefícios que os planos têm hoje, sem problema, o que você não pode é reduzir. Então, mudar o plano para melhorar benefício, não problema. O problema é você criar um plano novo com benefício pior. É isso que a gente está tentando garantir que não haja, né? Porque é isso, não é uma migração, é uma fusão onde participantes e reservas vão sair de onde estão para uma coisa nova. O que o coletivo está fazendo é construir, ou tentar construir com a Libertas, que essa coisa nova chamada Plano CD Libertas tem exatamente os mesmos direitos que os planos CDs têm hoje, tá? Como piso. Claro que pode ter melhorias. E a pendência aí é a questão de invalidez e morte. Ainda vai dar pano para manga, né, Gustavo? Beleza, Cláudia. Acho que ficou claro aí para as pessoas a apresentação. Só ressaltar que estão conosco aqui o Adenir Carneiro, a Maria Aparecida Nogueira, a Filomena Freitas, Milton Melgaço, Márcio Moutinho, Maria Célia Freitas, Bom, já falei. Já falei também, Maria Aparecida Nogueira? Sim. A Cristiana Isidoro, a Ariadne Fátima de Sena, Leonardo Barçante, Vera Neri, Josafá Tadeu, o Felipe Brasil, que entrou aqui para agradecer pela campanha salarial. Vim hoje apenas para agradecer pelo apoio do sindicato na nossa luta por melhores condições de serviço. Estou grato pelo apoio e empenho de todos vocês. O Raimilton está aqui conosco, de olho na Libertas está aqui conosco também, Antônio Rondas Pimenta está aqui conosco, e tem questionamentos aqui da Ariadne que eu vou passar para vocês, e aí vocês veem aí quem responde. Ariadne indaga o seguinte: por que migrar? Por que um sétimo plano? Qual a finalidade de criação de um sétimo plano? E também ela dá sequência aqui. Se a média da rentabilidade a longo prazo nos últimos 10 anos é de 0,77%, como sugerir uma porcentagem superior a isso? O dinheiro irá acabar, isso tem de ser colocado. Bom, são as considerações, por enquanto, em termos de dúvidas, né, de interrogações aí colocadas pela Ariadne. Quem vai responder a Ariadne, Gustavo ou Cláudia? Pode ser nós dois, né, Cláudia? Então tá bom, os dois. Entra o Gustavo e na sequência a Cláudia. Gustavo, fala mais alto um tiquinho, Tá. porque o pessoal falou que estava baixo o som. A princípio, eu queria só
fazer uma consideração, que estão participando o Adenir e o Ademilson Monteiro, viu, Daniel? O Ademilson é outro funcionário, outro colega nosso, tá? Que também é representante nosso no Conselho de Administração da empresa. Bom, Ariadne, essa realmente é uma pergunta capciosa, né? Porque o pano de fundo, a verdadeira intenção, a gente não sabe, ela pode estar oculta, né? A princípio, o que é colocado é que eles procurariam fazer uma racionalização, tendo em vista que os planos têm as mesmas características, eles têm as mesmas metas atuariais, que é IPCA mais 4% ao ano, são os mesmos benefícios. Então, você unificando esses planos, você teria uma eficiência de gestão, uma redução de custos, né? Isso é o que está colocado, né? Assim, a real intenção, a gente suspeita, mas não sabe ao certo, né? O fato é que os planos também, os regulamentos eram muito complicados, né? Vocês podem ver que um artigo aí fazia menção a outro capítulo, a um outro artigo, um parágrafo X, assim, era um vai e volta enorme. Eram regulamentos complexos, feitos basicamente pela Gama, que fez o primeiro da Copasa, depois fez o da Libertas, depois fez o da Prodenge, da Coab. Então, assim, em termos de regulamento, eram regulamentos complexos, né? E, desse ponto de vista, houve uma racionalização mesmo, né? Fora essa questão dos beneficiários, que era pleito antigo de alguns funcionários, né, de poder ter autonomia de escolher quem seriam os beneficiários deles em caso de morte, né? E outras questões, como você também poder usufruir, não há aposentadoria nos 25% que você teria direito de resgatar, você pode resgatar ao longo, né, do período, né? Então, tem algumas vantagens. Agora, lembrando que não é migração, nós não vamos migrar para um 7º plano. Eles estão fundindo os planos e a adesão é compulsória. A Cláudia vai falar melhor sobre isso aí. A adesão é compulsória, ok? Depois a gente, né, pode estender mais essa discussão. Se muitos trabalhadores têm dúvida ainda, a gente pode, né, Rosana, a gente pode marcar outro encontro, né, para a gente exaurir isso aí, ver os riscos disso aí, né? O fato é que, assim, o regulamento, da forma que foi proposto, era muito ruim, né? A patrocinadora poderia suspender pagamento, não tinha benefício por prazo indeterminado, era muito ruim. Houve uma melhora significativa no regulamento proposto, ok? Eu acho que essa questão, Ariadne, né, assim, em tese, você, em vez de gerir 6, gerir um só, você tem um ganho de custo, você ganha escala, você pode fazer uma gestão mais eficiente e com custo menor. Em tese, é isso. Agora, como eu falei, operação de fusão, do jeito que a Libertas está propondo, nunca foi feito no Brasil, porque não se trata de migração. Migração pressupõe que eu vou aderir, eu vou assinar um documento dizendo vou sair do Prodenge-Prev e estou indo para o CD Libertas. Não é isso que eles estão propondo. Eles estão propondo que hoje você está no Prodenge-Prev, dorme no Prodenge-Prev e amanhã vira a chave e você acorda no CD Libertas. Tá? Você, suas reservas e seu direito. Por isso é que a Libertas está tomando o cuidado, e eu acho que muito de negociar com a gente tem a ver com isso, porque o nível de possibilidade de judicialização de um processo como esse é quase ilimitado, porque, de fato, estão trocando as pessoas de plano sem a manifestação delas. Tá? Ao fim e ao cabo, é isso. E se houver desrespeito ao direito adquirido, tá? Ou ao direito acumulado,
E aí nós temos um problema, porque a nossa legislação e o judiciário entende que o direito acumulado do participante que não é aposentado e nem é elegível é simplesmente o saldo da conta dele. Ok? Então, se você entende que o seu direito acumulado é o saldo da sua conta, eu pegar este saldo da sua conta, sair do Prodenge-Prev e colocar no CD-Prev, CD Libertas, desculpa, a rigor eu estou cumprindo respeitando o teu direito adquirido. As regras de elegibilidade, as regras de como que eu concedo benefício, a Previ, o judiciário, não consideram isso direito adquirido. Tá? Eles consideram direito adquirido somente para aqueles que já estão aposentados ou aqueles que já cumpriram as regras de elegibilidade para receber benefício. Isto não constava do regulamento desse plano CD, Libertas, e agora eles colocaram lá por demanda nossa explicitamente. E, Ariadne, você tocou no ponto certo. Tá? Se eu tenho uma meta de rentabilidade 0,77 ao mês, de média, se eu tiro 1%, é óbvio que eu vou tirar mais dinheiro por menos tempo. Ok? Agora, por que dar esta liberdade? Não é? Porque se as pessoas não entenderem esse movimento que você compreendeu tão bem, o que acontece é que dentro de muito pouco tempo, tá? A menos que a rentabilidade da Liberta seja absolutamente espantosa, você vai ter um benefício, você vai ficar sem benefício quanto mais velho você ficar. Por isso que eu disse no início que a parte previdenciária deste plano era o benefício por prazo indeterminado, porque o benefício por prazo indeterminado é calculado a partir da sua expectativa de vida, a tábua atuarial, e da rentabilidade real do plano. Tá? Então, você tem mais ou menos um casamento entre o que está rendendo e o que você está retirando. Tá? Quando eu deixo isso livre, você vai ter uma renda mensal maior por menos tempo. Né? E a gente vai precisar de explicar isso muito bem explicado para as pessoas, tá? Porque eu já vi gente fazer conta de rentabilidade, incluindo a inflação, e jurando por Deus que a fundação está bombando. Né? Você tem uma rentabilidade de 17%. Como assim? Né? Você vai considerar que a inflação é 11%, você tem uma rentabilidade de pouco menos do que 6%. Tá? Isso que você colocou é um fator de preocupação nossa, porque se isso não for bem esclarecido, você corre o risco de ter gente esgotando o saldo de conta e ficando sem benefício muito rapidamente. Ok, Cláudia. Ok, Gustavo. Rosane, tem mais uma pergunta da Ariadne. Ela pergunta se vocês acreditam nessa justificativa que nós acabamos de falar, né? Tem alguma questão que não está clara, né? Gerir um plano e gerar 12. Ao meu ver, é outro motivo, tampar buraco de furos nos 12 planos. Porém, a fusão, né, a migração, a proposta dos planos BDs, né, que estava a proposta que suspenderam, poderia até ter essa intenção, né? Porque é um plano mutualista. Aí você tem um furo coletivo. No plano CD, o furo, se houver, é individual. Tá? Você tem as suas reservas individuais, as suas contas individuais. Então, onde vai dar furo no plano CD? Se o investimento não atingir a rentabilidade proposta ou se a pessoa viver mais que eu previ, né? Então, o furo é individual. Da mesma forma que é hoje, vai passar por outro plano. Tá?
tem uma individualização aí nos planos CDs. No plano BD, na proposta que está suspensa, poderia ser uma das razões. Tá? Viu, Ariadne? Acho que assim, você pode. Porque assim, a legislação determina que o dinheiro de cada plano é segregado. Tá? Se você for olhar o balanço da Libertas, ela está segregada, todo o dinheiro é segregado por plano. Ainda que você possa ser que eles estejam aplicados de um mesmo fundo de investimento, mas eles são segregados, isso é força da legislação. Né? Pode ser que, quando você ajunte isso, você ganhe em alguma escala. Porque é uma coisa curiosa, você olha as rentabilidades dos planos e elas são diferentes. O plano MGS Prev, a rentabilidade é diferente do plano Prodenge Prev, uma maior, outra menor. Depende muito de onde está alocados os recursos, né? Se eu estou investindo mais em bolsa num plano do que em renda variável e a bolsa nesse ano bomba, certamente esse plano tem uma rentabilidade maior do que o outro, né? Então, assim, quando você junta tudo, você vai ter uma única rentabilidade, né, para os três planos. Desculpa, uma única rentabilidade para um plano único. É mais fácil de gerir? Sim, mas não significa que tenha buraco nesses planos. Tem rentabilidades diferentes porque os dinheiros são aplicados em modalidades diferentes. Se você olhar, tem um documento na Libertas que faz a medição mês a mês da rentabilidade dos planos. Se você comparar o Prodenge Prev com o Copasa, novo plano Copasa, você vai ver que a rentabilidade é diferente, e é diferente porque um investe mais em imóvel do que o outro, um investe mais em renda variável do que o outro, e essas diferenças, naquele momento, fazem a rentabilidade ser diferente, tá? Fundindo, isso acaba. Você vai ter uma aplicação financeira igual, porque é um plano só, né? Bom, gente, estão aqui conosco ainda o José Dias Santana, o Aldo Semino Júnior, o Nelson Spangler, a Fátima Infante. A Fátima faz aqui a seguinte consideração: temos que lutar pelos nossos direitos, ano a ano contribuindo para no final perder tanto. Vamos nos unir e cobrar tanto da patrocinadora quanto da fundação. Precisamos conversar com os colegas e alertar. O José Dias faz a seguinte consideração e, ao final, uma pergunta. Estou pensando em aposentar em breve. A princípio, vou fazer o saque total de uma única vez. Após a migração, o meu saldo é o mesmo? Vai ter que explicar de novo que não é migração, né, Cláudia? Mas aí, beleza. Tem mais uma pergunta aqui. A Ariadne, se é a mesma empresa que está aplicando este fundo, o porquê dessa diferença? E o José Dias, de novo, após a migração, consigo fazer o saque total como agora? Bom, vamos explicar aí a situação da fusão e não da migração, né? E acho que isso tem de ser explicado muitas vezes para os trabalhadores, para eles entenderem a novidade, né? Porque, como a Cláudia disse, é uma novidade que a gente está enfrentando aqui com essa proposta, e essa novidade nós estamos, enquanto coletivo de Olho na Libertas, tentando intervir para que ela resguarde os direitos dos trabalhadores, esses direitos já existentes, né? Então, explica aí de novo, Cláudia.
eu só colocar um adendo aqui, Cláudia. A Cláudia, Claro. a Cláudia colocou a questão seguinte: são 12 planos, então são 12 alocações separadas. Né? No modo geral, não variam muito. Né? Por quê? Né? Mais de 80% está em título público. Então, o título são taxas aí mais ou menos iguais. Mas tem plano que tem uma carteira que exige maior liquidez, né? Por exemplo, que paga muito benefício, né? Que já tem muita gente aposentada. Né? Tem plano que tem uma carteira que pode ter uma maior exposição de renda variável, de bolsa, porque está na fase de captação. Então, tem pequenas diferenças entre as carteiras. E isso provoca uma rentabilidade diferente, às vezes, entre eles. Né? Alguns planos não têm carteira de imóvel, né? Se imóvel tem uma rentabilidade baixa no ano, isso afeta o plano que tem muita exposição em imóvel. Né? Então, fundamentalmente é isso. Agora, num plano único, isso vai ser gerido de forma única. Né? A perspectiva de liquidez, e vai ser uma carteira única. Né? A pergunta do Zé Dias, os mesmos institutos dos planos atuais, quais sejam, né? O resgate, a portabilidade, a entrada em benefício, a gozo de benefício, todos eles foram preservados. Então, assim, a possibilidade de fazer o resgate agora é o mesmo depois do fusão. Tá? Lembrando, Zé Dias, que você vai pagar imposto de renda. Né? No ato da aposentadoria, você vai pagar 15% de imposto de renda sobre o seu saldo, e depois, no ajuste anual do imposto de renda, você vai pagar os outros 12,5%. Então, é uma paulada o resgate. Tá? Assim, você tem que ter um plano, né, para fazer isso. Né? Possivelmente você deve ter um planejamento para usar o recurso, né? Mas sabendo que isso tudo, o imposto de renda forma uma parte do seu saldo. Uma outra coisa importante, Gustavo, lembrar o seguinte: o resgate ele não é 100% do saldo, tá? O único plano da Libertas em que o participante resgata 100% do saldo dele é o CD Libertas. Todos os demais planos, você lhe resgata 100% daquilo que contribuiu e uma parcela daquilo que a empresa contribuiu para você. Tá? E esses percentuais estão preservados exatamente como são hoje nos novos planos. Se você olhar o regulamento desse CD novo, o capítulo do resgate está assim: valores a serem resgatáveis. Patrocinadora Copasa, 100% do saldo de conta do participante e até 90% do saldo da patrocinadora. Tá? CD Libertas, 100% do saldo do participante, 100% do saldo da patrocinadora. O CD Prodenge, você não vai sacar 100% do saldo da patrocinadora, é até 90%, ou um pouco menos. Tá? Isso foi transferido para o regulamento do plano CD Libertas exatamente como está hoje. Então, assim, ao resgatar, você vai resgatar 100% do que contribuiu com a rentabilidade, mais a parcela que te é devida pela patrocinadora, que é exatamente aquela que é devida hoje pelo plano atual, tá? E vai pagar o imposto de renda em cima disso. Tá? Então, assim, você tem mais acesso ao dinheiro transferindo, pegando benefício do que resgatando. Tá? Cuidado, porque às vezes a gente não tem muita. Para resgatar, a gente tem que pensar muito no seguinte: o dinheiro que eu tenho no Prodenge Saudado, se é que eu tenho, e no INSS, vai me dar um padrão de vida decente? Tá? O dinheiro que eu vou resgatar, eu tenho uma aplicação segura e firme para ele?
né? Lembrando que qualquer rentabilidade no mercado, além de imposto de renda, você vai pagar o lucro dos operadores de mercado, coisa que dentro da Libertas você não paga. E, Ariadne, é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, o plano Prodenge tem 100 moedas, tá? E eu tenho 4 locais onde eu posso aplicar essas 100 moedas. Então, eu vou pegar uma moedinha e vou colocar para emprestar para os participantes, eu vou pegar 3 moedinhas e vou colocar em imóvel, tá? Vou pegar 3 moedinhas, vou colocar em 5 moedinhas em renda variável e uma moedinha em título público. Eu fiz o 100, mas em aplicações diferentes. O outro plano, eu tenho as mesmas 100 moedinhas e eu posso fazer aplicação em modalidades diferentes, tá? E aí, dependendo de quantas moedinhas eu coloco em determinadas aplicações, a minha rentabilidade muda. Porque se eu coloco muito dinheiro em bolsa de valores e a bolsa tem uma rentabilidade fantástica, isso vai impactar a rentabilidade final das 100 moedinhas. Em compensação, se a rentabilidade vai lá para baixo, ela vai ter uma queda. Por isso que a rentabilidade dos planos são diferentes. Porque, como diz o Gustavo, eu aloco dinheiro em cestinhas diferentes. Que esse é o princípio da Previdência, né? Você nunca bota todos os ovinhos numa mesma cesta. Então, tem a cesta da renda fixa, tem a cesta do empréstimo, tem a cesta da renda variável, e aí vai depender de onde cada plano investe os seus ovinhos, as suas moedinhas. Quando fundir, e não é migração, é fusão, vai juntar tudo, tá? Você não tem mais diferença de alocação. Vai ser tudo alocado nessas 4 possibilidades, mas todo o dinheiro. Tá? E, sim, todo o dinheiro dos 6 planos vão passar para o plano CD Libertas. Se e quando a Previc aprovar isso, porque, como eu disse, é uma operação muito nova e talvez ela não seja tão simples quanto a Libertas. A Libertas sabe que não é simples. Ok, Cláudia, ok, Gustavo. O Antônio Rondas faz uma pergunta, o que o coletivo sugere? Né? Acho que é importante esclarecer que o coletivo está na luta ainda para tentar introduzir outras melhorias na proposta que ainda não foram acatadas, né, pela Fundação Libertas. É um processo novo também para o coletivo, e o coletivo está se debruçando sobre ele para entender e bem representar, né, os trabalhadores na defesa dos seus direitos, né? Eu queria que a fala agora fosse uma fala já com o desfecho, viu, Gustavo? Você, a Cláudia, e na sequência eu entro aqui fazendo as conclusões, que são sempre muito importantes, e aí a gente pede para as pessoas permanecerem até o final da nossa live. Lembrando, Rondas, que não vai ser assim, uma decisão individual, né? Assim, não está facultado como a Cláudia falou inúmeras vezes aqui na live, não é facultado não tem migração nesse caso, né? Vai ser uma ação compulsória, né? A ação que a gente poderia tomar, se não concordar, é judicializar o processo, né? Isso aí a gente tem que aguardar essa nova reunião com a Libertas e fazer as ponderações e analisar o contexto, né, como um todo, ver os riscos e tomar as providências, né? Eu queria agradecer, Rosane, o espaço, né, e
que foi muito bom de rever e conversar com os colegas que a gente não vê mais presencialmente, muito bom. Eu queria só fazer uma ressalva, por justiça, né? Nós citamos lá atrás que nós conseguimos suspender, conseguimos uma abertura de discussão disso tudo, né? E isso implicou na suspensão da fusão dos planos PODs e da modificação dos regulamentos dos planos CDs. Nós contamos com o apoio também do conselheiro indicado da Prodenge, o Denis Kleber, né? Fora a atuação do Alberto, do Renilton e do Cesário, o Denis também ajudou nesse processo. Então, queremos só fazer esse registro, né? E agradecer a todos, muito, muito bom rever a todos aí. E estamos à disposição para quantas lives, né, forem necessárias, para a gente discutir, esclarecer, até a gente ter segurança, né, no que vai acontecer. Tá? Ok, Gustavo. Viu, E aí, Rosana? Cláudia? A questão é o seguinte, a gente, dia 14, vai ter uma clareza maior em relação ao benefício de risco, tá? Invalidez e morte, a Libertas está apostando que vai ser o custo-benefício melhor para o participante. Então, a gente vai precisar de verificar se é isso mesmo e qual a segurança que as pessoas vão ter, né? Porque benefício de invalidez e morte a gente só sabe o quanto é importante no momento de maior fragilidade, né? No momento de invalidez. Então, assim, ao fim e ao cabo, pode acontecer duas coisas, tá? Ou o plano ficou totalmente redondo e os participantes vão olhar para aquilo e dizer, não, tudo bem, eu vou ter um plano melhor do que o que eu tenho hoje, porque as coberturas que eu tenho hoje foram transferidas integralmente, ainda me deram algumas coisas boas, então, ok, vamos lá. Essa é a primeira hipótese. A outra hipótese é ele dizer o seguinte, olha, ainda que algumas coisas não estejam redondas do jeito que eu achei que deveriam ser, os benefícios que me deram, uma coisa compensa a outra e vamos lá. E a outra hipótese é o seguinte, olha, apesar das conquistas que a gente teve, né, essa questão da invalidez e morte é um calo no nosso pé, isso daqui não dá para a gente aceitar. Então, a gente chegando a esta conclusão de que assim não dá, né, o que a gente vai ter que fazer é procurar brigar contra isso lá na Previc, né, não melhorando o plano na Previc, a gente judicializa a questão. Tá? O problema é que a gente tem que ir passo a passo, tá? Construindo passo a passo. A gente já andou um bocado até agora vamos andar na benefício de risco, depois a gente ainda tem a Previc, e se tudo não der certo, a gente ainda tem o judiciário. Né? Agora, a nossa aposta, viu, Rosana e Gustavo, o Gustavo fala isso o tempo todo, é da gente conseguir um bom acordo para todo mundo. E eu gostaria, viu, Rosana, que o sindicato, os participantes que estão escutando, a comissão de trabalhadores, dá uma olhada lá no DIPARA do coletivo, tá? E porque assim, vocês vão enxergar talvez alguma coisa que a gente não viu ainda. É um processo tão complicado que a gente precisa de vários olhares, tá? E como o Gustavo disse, eu estou aqui à disposição de vocês. Adoro trabalhar para o coletivo. Ok. Me sinto muito feliz. Tem só uma consideração que a Beth está pedindo para a gente comentar aí. Ela fala o seguinte: se fizer o resgate, pago o imposto de renda, mas pagarei do mesmo jeito se receber mensalmente. Ela pediu para comentar essa consideração. Depende do valor que você vai receber mensalmente. Você vai pagar imposto de renda se receber, vai depender do valor do teu benefício. Não é? Você pode estar na alíquota de isenção, você pode estar na alíquota dependendo também da opção de imposto de renda que você fez, se você optou pela regressiva ou pela progressiva, né? O fato é que quando você paga imposto, quando você resgata, é de uma cacetada só, né? Então, é evidente que você vai pagar imposto. O problema é se ele
diferido ele tende a ser menor. Tende, não necessariamente é. Né? Dependendo das partes. Gente que tem reservas muito altas vai pagar quase que o mesmo imposto. Beleza, Cláudia? Isso aí. Bom, É isso gente, mesmo, Gustavo? Isso aí, vai depender da faixa do imposto de renda, né, que vai incidir. Você pode, né, ao longo do tempo, você pode pagar menos imposto. Né? Isso varia de casa E a lembra, gente, lembra da questão da regressiva. Tá? Quem está na tabela progressiva, dependendo do tempo que escolheu essa tabela, você pode cair numa faixa maior do que você pagaria na sua faixa do mês a mês. O problema Porque é a que tabela ela vai sempre reduzindo até chegar a 10%. nesse aspecto, eu acredito que a maioria esteja no progressivo, né? Porque isso, na época da migração, não foi muito explicado para nós. Né? E quando você bom, não fazia gente, opção pelo regressivo, era compulsoriamente o progressivo. Tem que fazer essa conta. tem que fazer conta, tem que ler tudo, tem que tentar entender tudo, tem que pedir ajuda aos universitários aí do coletivo de Olho na Libertas, né? Acho que esse é o sentido, né? A participação das pessoas, a compreensão das pessoas da importância de, por mais árido que seja o tema, né, que as pessoas às vezes pontuam desta forma, isso é uma questão de qualidade de vida para você. Então, se é uma questão de qualidade de vida para você, num momento da vida que você vai efetivamente precisar, que é o momento que, né, é o direito de envelhecer, usufruindo daquilo que você juntou né, ao longo da vida. Então, acho que é um tema de profunda relevância e as pessoas precisam se debruçar sobre ele e compreender. Nosso sindicato também está à disposição. A gente sabe que o coletivo de Olho na Libertas está à disposição. É muito importante entrar na página do coletivo de Olho na Libertas, é muito importante ler todas as informações que estão lá. Outras lives, o próprio coletivo vendo a necessidade, nós estamos à disposição para fazer. E aí aquele recado, né, gente, que a Fátima lembrou aí, a Fátima Infante. Essa live fica gravada. Então, é importante dar o joinha, né? Compartilhar, ativar o sininho, enfim, difundir, porque este é o sentido da live, é você fazer com que a informação seja difundida e atinja o maior número de pessoas possível, né? Esse é o nosso objetivo, né? E nós estamos aí na luta, defendendo os direitos dos trabalhadores. Estamos à disposição, viu, Cláudia, Gustavo, e agradecemos imensamente a presença de vocês aqui e vamos fazer tantas lives quanto for necessário para explicar às pessoas, para orientar as pessoas, para tirar as dúvidas, né? Porque são muitas dúvidas e é natural, né? Que essas dúvidas existam. Nós estamos quebrando tabus, discutindo temas que antes eram tratadas a portas fechadas, né? E a gente está aí lendo a legislação e rompendo, né? Abrindo as gretas das portas, tentando escancarar as portas em termos de informações para as pessoas. Nós agradecemos
vamos encerrar a nossa live. Muito obrigada a todos. Boa noite, viu, pessoal? Um abraço, gente.